A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Alerta Profético. No vídeo de hoje nós traremos um assunto um pouco diferente daqueles que os irmãos estão habituados a ouvir. Você já ouviu falar em portais dimensionais? É um assunto que quase não é falado no meio cristão ou estudado em nosso meio, porque é um assunto que está no campo das ciências ocultas. Portanto, esse assunto é um assunto muito relevante para o tempo do fim, para as coisas que estão acontecendo, conforme o cumprimento das profecias, a multiplicação da ciência, os sinais no Sol, na Lua, nas estrelas. Então, este assunto é um assunto de grande importância. Mesmo que você ache um pouco estranho esse tema, com bastante maturidade e entendimento a respeito da doutrina de corpo de Cristo, nós conseguimos entender bem este assunto. No corpo de Cristo, cada um vai exercer seu papel. A Bíblia fala que no corpo de Cristo há apóstolos, profetas, mestres, doutores, pastores, evangelistas. Existem aqueles no corpo de Cristo que estão envolvidos na área do ensino. No corpo de Cristo existem aqueles que estão envolvidos na área do louvor. Existem aqueles que estão envolvidos na área da batalha espiritual, da libertação. Nem todos fazem o mesmo trabalho. Cada um tem o seu papel. E é muito importante que você entenda isso. Mesmo que você não tenha um chamado em alguma área específica, existem outros que têm. E essa área de batalha espiritual é uma área muito importante porque está muito linkada com as profecias, com os acontecimentos desta última hora. Existem ministérios especializados em todas essas áreas. E alguns desses assuntos, alguns não gostam nem de ouvir, não querem nem saber sobre isso. Tudo bem, não tem nada de mais, não tem nada de errado nisso. Mas se você tem um chamado nessa área, com certeza este vídeo vai enriquecer muito o seu conhecimento. Quando falamos em ciências ocultas, a própria Bíblia Sagrada diz que chegaria um momento na história em que Deus traria a revelação destas ciências para ter algum proveito para o corpo de Cristo. Vamos a alguns textos bíblicos. Jó capítulo 12, verso 22, diz: das trevas descobre coisas profundas e traz à luz a sombra da morte. Mateus 13, 35, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mateus 10, 26, não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. 1 Coríntios 4, 5, trará plena luz as coisas ocultas das trevas. E Jesus dá um ponto de partida. Em Lucas 22, 53, Jesus apresenta o momento da crucificação como a chegada da hora das trevas. A partir daquele momento, esses segredos seriam revelados. Daí a importância de entendermos Efésios 6,12, que diz que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O mais sim está dizendo que você querendo ou não, você vai ter que enfrentar isso. E como enfrentar aquilo que não se conhece? Daí a importância de conhecer este assunto. Portanto, meus irmãos, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, Deus revela a criação dos mundos, quando diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então, neste versículo, Deus revela que Ele criou os mundos, está no plural, não está o mundo, mas está os mundos, porque revela os dois mundos que Deus criou. Em primeiro lugar, Deus criou o mundo espiritual. E já está no primeiro versículo da Bíblia, que diz que no princípio criou Deus os céus e em segundo lugar a terra. Ou seja, Deus primeiro criou o mundo espiritual e este mundo espiritual ele é regido por dimensões paralelas ao mundo visível. Ele é habitado por seres espirituais e ele tem portas e portais de acesso. Depois nós vamos ler os versículos aqui que confirmam isso. E Deus criou também o mundo físico. Já o mundo físico é o mundo visível.
que é composto por minerais, vegetais, animais e seres humanos. Então, são os dois mundos que Deus criou. E quando falamos que o mundo espiritual tem seres espirituais, tem portais, existe alguma base bíblica para isso? A Bíblia fala disso em algum momento? Sim, vários versículos bíblicos falam sobre estes portais. Vamos ver alguns deles. Em Gênesis 28:17, Jacó vê a porta dos céus. Apocalipse 4:1, João vê uma porta aberta nos céus. Salmo 100, verso 4 diz: entrai pelas suas portas com louvor e em seus atos com hinos. Apocalipse 22:14, entrem na cidade pelas portas. E um texto também muito forte sobre isso, Salmo 24, versículo 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, a Bíblia confirma a existência de portais que acessam dimensões espirituais, que acessam o mundo espiritual. E se tem porta, tem chave. Então, é por isso que Jesus chegou a falar com Pedro, que daria as chaves do reino dos céus. Mateus 16, verso 19. Outros textos, Apocalipse 1:18 fala sobre as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 9:1 fala sobre as chaves do abismo. Então nós vemos que o mundo espiritual existem portas e portais, tanto para o lado divino, quanto para o lado maligno. Então, a Bíblia é cheia de versículos que confirmam essas portas e portais que dão acesso ao mundo espiritual. E o livro de Jó é o livro que mais falou sobre o mundo espiritual. Vamos dar alguns exemplos que você vai ver alguns lugares que aparecem aqui no livro de Jó, que a pergunta é: você conhece esses lugares? Se pegarmos o capítulo 38 de Jó, no versículo 10, fala de um lugar chamado Ferrolhos e Portas do Mar. Verso 16, origens do mar e mais profundo abismo. Verso 17, portas da morte, portas da sombra da morte. Verso 19, caminho da morada da luz, lugar das trevas. Verso 22, tesouro da neve, tesouro da saraiva. Verso 25, caminho dos relâmpagos e dos trovões. Verso 37, odres dos céus. Existem outros textos bíblicos que também falam de locais, de ambientes espirituais. Efésios 4:8 fala de um lugar chamado cativeiro. Efésios 4:9 fala de regiões inferiores da terra. Efésios 4:10 fala acima de todos os céus. Efésios 6:12 fala de mundo tenebroso e regiões celestes. Salmos 81, versículo 7 fala de lugar oculto dos trovões. Apocalipse 9 fala de abismo. Então, e outros tantos mais versículos da Bíblia apresentam esses locais, esses mundos paralelos que nós não sabemos onde é, porque faz parte do mundo espiritual. E, meus irmãos, cada um dos mundos que Deus criou é regido por leis. O mundo físico, por exemplo, é regido por várias leis. Existe a lei da gravidade, existem as leis da termodinâmica, as leis de Newton, inércia dinâmica, princípio de ação e reação, leis da eletrostática, lei da invariância e da velocidade da luz, leis de trânsito, leis municipais, estaduais, federais, constituição civil, penal, trabalhista, tributário, familiar, bancário, direito e tantas outras leis que regem o mundo físico. Mas existem leis que regem o mundo espiritual, e estas leis não são conhecidas por nós, seres humanos. Mas os seres espirituais conhecem as leis que regem o mundo espiritual. Jó falou sobre estas leis, as leis que regem o mundo espiritual. Jó 38:33 diz sobre as leis que regem o mundo espiritual, e ele chama de ordenanças dos céus. E essas ordenanças dos céus exercem domínio sobre a terra, exercem influência sobre a terra. Então existem leis que regem o mundo espiritual. E os seres que conhecem estas leis são os seres espirituais. E o que Satanás fez? Satanás, quando ele cai aqui na terra, ele se adianta. Ele procura fazer agora parceria, ele procura fazer aliança com o homem, porque Deus deu o domínio da terra ao homem.
Então, para dominar o mundo físico, precisaria ter um corpo físico. Satanás, como não tem um corpo físico, para exercer domínio sobre a terra, ele precisava estabelecer alianças com o ser humano. E foi assim que ele foi estabelecendo seu império na terra. Ele se adiantou e ensinou alguns segredos, ensinou algumas leis do mundo espiritual para seus adeptos. Quando na antiguidade começou a se manifestar, começou a aparecer aos homens da antiguidade, e ele se manifestava de diversas maneiras, como deuses, como deusas, como espíritos superiores, e começou a fazer alianças com o homem, ensinando esses segredos à humanidade. Satanás ensinou o homem o acesso ao mundo espiritual. E como se dá esse acesso? Esse acesso se dá através de rituais, sacrifícios e oferendas que foram ensinados desde a antiguidade. Adão tinha livre acesso a Deus, o pecado bloqueou o acesso a Deus. O que Deus fez? Deus pediu sangue. Então, através do sangue, dos sacrifícios, Adão teve acesso ao mundo espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue, ou seja, a força vital, a energia vital da vida está no sangue. E essa energia vital tem o poder de furar o bloqueio dimensional, dando acesso ao mundo espiritual. Então Deus ensinou esse princípio para o homem, porém Satanás se adiantou e ensinou antes, porque a Bíblia diz que os povos antigos já ofereciam sacrifícios aos demônios. Então, como Satanás e seus anjos conhecem os segredos do mundo espiritual, eles se adiantaram e ensinaram aos homens da antiguidade furar a barreira dimensional, criando um elo temporário no mundo espiritual. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, verso 22, diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Então Moisés foi instruído na ciência dos egípcios e ele chegou a registrar isso, ele não ignorou esses fatos em alguns dos registros ali no Pentateuco. E um desses registros é o grande mistério de Gênesis 6. Gênesis capítulo 6, versículo 2, que fala que os filhos de Deus, eles se afeiçoaram pelas filhas dos homens, viram que eram formosas, se uniram a elas, gerando assim os gigantes, os varões de renome da antiguidade. Mas como seria possível a união entre anjos e seres humanos, sendo que anjo não tem sêmen, não tem órgão reprodutor? E esse é o grande mistério, é o grande segredo que está ali em Gênesis 6.